Hoje vamos ler Malaquias capítulo 2, e nós, nesse mês, estamos trabalhando sobre família. A mensagem da semana passada foi importante, sobre perdão na família. E a irmã Carol leu agora há pouco Hebreus, sobre como nós nos apresentamos à presença de Deus, né? E Hebreus fala também sobre família. Lá no capítulo 13 fala, honrado entre todos seja o matrimônio, né? E eu quero abordar nessa noite sobre aliança. Amor e cuidado, viver de acordo com a aliança. Capítulo 2 fala da aliança de Deus com o seu povo, fala da aliança de Deus com Levi, o sacerdócio levítico, e fala da aliança do homem com a sua mulher. E para essa primeira parte, vou ler somente até o versículo 9, que trata da primeira aliança, dos sacerdotes. Malaquias capítulo 2, último livro do Velho Testamento. Sacerdotes, esta advertência agora é contra vós, diz o Senhor dos Exércitos, se não ouvirdes com atenção e não dispuserdes o coração para honrar o meu nome, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Eu já as tenho amaldiçoado, porque não dedicais o coração para me honrar. Destruirei a vossa descendência, esfregarei esterco no vosso rosto, sim, o esterco dos vossos sacrifícios, e com ele sereis lançados fora. Então sabereis que eu vos fiz esta advertência, para que a minha aliança com Levi continue, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e paz. E dele isso para que me temesse, e ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução estava em sua boca, e a maldade não se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos da maldade. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens devem procurar a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vos desviastes do caminho, fizestes tropeçar a muitos pela vossa instrução, quebrastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também fiz com que fosseis desprezados e humilhados diante de todo o povo, pois não guardastes os meus caminhos, mas mostrastes parcialidade na aplicação da lei. Que terrível foi isso na história do povo de Deus. É uma coisa que acontece frequentemente em nossos dias. Sacerdotes são os padres, são os pastores, são os líderes religiosos, que sabem o conhecimento, têm o conhecimento, sabem a verdade, não praticam, e acabam permitindo ou ensinando o povo a andar no caminho errado. E aqui a gente lembra de Tiago, quando Tiago escreveu, disse: muitos de vós não queiram ser mestres, porque haverá mais duro juízo para quem é mestre, ou seja, para quem é um sacerdote, pastor, um professor de escola bíblica dominical, um líder que está ensinando e está trabalhando com um grupo de pessoas, né? Seja na Mensageiras do Rei, Embaixadores do Rei. Agora nós temos uma organização aqui na igreja nova, né? Amigos de Missões, onde começou essa organização, uma Jéssica, uma Franciele iniciaram esse trabalho, muito lindo, vai trabalhando com as criancinhas, para amarem missões, e assim as organizações, União Feminina, e as outras organizações da igreja, Escola Bíblica Dominical. Então, a aliança é uma coisa séria, e o sacerdote estava sendo infiel na aliança de Deus, feita com Levi, a tribo sacerdotal. Assim como é a aliança de Deus, feita por Cristo lá na cruz do Calvário, para a nossa redenção. Nós temos uma aliança no Novo Testamento. Essa é uma aliança que fala do Velho Testamento, da tribo de Levi, mas nós hoje, povo de Deus, temos uma aliança muito superior. A Hebreus fala muitas vezes, ela é superior, ela é melhor, que a aliança no sangue de Jesus. Quando Jesus em Mateus 26 nos fala, versículo 28, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado por muitos. Então nós temos uma aliança com Jesus Cristo. Hebreus fala que essa aliança, essa nova aliança, porque a outra envelheceu, a velha aliança. E então nós temos um novo coração por causa dessa aliança. Hebreus 10 fala isso. Porei as minhas leis em seus corações. O sacerdote tinha a lei escrita,
mas não colocava no coração. O sacerdote tinha as leis escritas, mas não ensinava a lei para estar escrita no coração do povo. Mas no Novo Testamento, através dessa nova aliança, o Espírito Santo faz uma coisa maravilhosa. Ele escreve em nosso coração as palavras de Deus. E essa grande diferença que nós temos do povo do Velho Testamento. Deus está atuando, Deus está operando em nosso interior. Não vivemos por formalidade, por religiosidade, por ritualidade, como era muito no Velho Testamento. Nós temos a aliança. Mas eu quero falar hoje sobre essa aliança. Quem aqui tem uma aliança no seu dedo? De casamento, noivado, ou de outro símbolo? Pode ser de outro símbolo, tem jovens que usam aliança de outros símbolos, né? Então, aliança, é sobre essa aliança que eu quero falar um pouco hoje, por causa do mês da família. Em Gálatas capítulo 3, versículo 15, a Almeida Corrigida Fiel fala assim: a aliança de um homem, se for confirmada, ninguém pode anular ou acrescentar. Essa aliança é firmada entre um homem e uma mulher, a sua aliança, e isto é uma coisa que ninguém pode mudar. Está aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 15, e fala assim, no sentido de testamento também, e ninguém pode alterar isso, ninguém pode mudar isso. Eu estava vendo um post essa semana sobre aliança, e achei interessante. A pessoa que escreveu, está anônimo, não tem nome, ali identificando, disse assim: a aliança não é para mostrar às outras pessoas. Você tem aliança para mostrar para as outras pessoas? A aliança não é para mostrar para as outras pessoas, é para a gente olhar e lembrar que temos alguém para amar e cuidar. Ouviu isso já? Bonito, né? É para, não é, olha a minha aliança, gente. Não, isso aqui é para você lembrar, puxa, eu tenho alguém para amar e para cuidar. É para isso. O que tem lá escrito no nome da aliança, quem casou? O nome da pessoa amada, né? Tem a data, né? Desse pacto, dessa aliança. Então, para mim, a aliança é um anel físico que simboliza a nossa união em amor. E me lembra o nome da pessoa amada gravado no ouro, esse metal precioso, como gesto, como símbolo de amor e fidelidade. E a data que firmamos um pacto. Isso que a gente tem que firmar hoje, ou lembrar isso, ó, aliança é um pacto de amar e cuidar um do outro. Então, aliança, esse é o tema de hoje, título, aliança, amar e cuidar. Viver de acordo com a aliança. Em primeiro lugar, a Bíblia nos revela que o casamento é uma aliança sagrada. Aqui em Malaquias capítulo 2, agora no versículo 14, li a primeira parte, falava da aliança de Deus com Levi, com os sacerdotes. Agora entramos na parte do casamento, aqui eu quero mais focar hoje. Malaquias capítulo 2, verso 14. O Senhor, mesmo assim, diz assim, desde o versículo 14, o seu começo: mesmo assim perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa, que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Essa última parte do versículo aqui. Mulher da tua aliança matrimonial. Portanto, o casamento é uma aliança sagrada. É o chamado matrimônio. Mas o que tem acontecido, infelizmente, é que as pessoas estão entrando para o casamento, nesta linda cerimônia que é a cerimônia de um casamento, e todo mundo entra pensando, vou viver feliz para sempre. Essa está no imaginário da mulher, né, que vem o príncipe, que vem num cavalo, né, e vai levar para um castelo, e vamos viver felizes para sempre. Está no imaginário do homem também, ser o príncipe. E, geralmente, eu escuto isso dos jovens quando vão casar: eu encontrei a minha princesa. Tá, não é verdade? Meu filho disse isso para mim quando encontrou a Maia, falou assim: eu encontrei a minha princesa. Nunca esqueci, ele falou exatamente assim, não é? Então é assim o desejo. Mas o que tem acontecido, irmãos, não é isso na prática, na realidade. Cada 3 casamentos no Brasil, agora, IBGE mostrou, neste 2022, que cada 3 casamentos, um termina em divórcio. Então, cada 2 casamentos, um acaba em divórcio.
Então, o que tem acontecido é uma coisa de infelicidade, e isso está acontecendo no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, essa proporção também de divórcio em todo o mundo. Se você está passando por um divórcio, está passando por um momento importante de perigo de divórcio, eu sempre falava no curso de noivos, para as pessoas, tire a palavra divórcio do seu dicionário, nunca fale essa palavra. Não sei se aquelas pessoas que fizeram o curso de noivo comigo estão lembrando disso, né? Elimine essa palavra do seu dicionário. Mas é verdade que muitas vezes, algumas vezes, alguns muitas vezes, outros poucas vezes, às vezes uma vez na vida, falou com outro, eu não aguento mais, vou separar de você, ou eu vou embora. Aconteceu até comigo, quando eu casei com a Vilma, alguns meses depois, ela dizia, eu vou para a casa do meu pai. Eu levei um tremendo susto, eu mudei meu comportamento. Né? Com a Cidinha, também, às vezes, é uma dificuldade, a gente dá uma derrapada, mas, irmão, o divórcio não pode estar no nosso dicionário. E eu acho isso uma coisa importante, porque você tem problemas emocionais, você tem problemas sociais, tem problemas familiares, todo mundo enfrenta algum nível de dificuldade, mas precisamos ouvir o que a Bíblia diz e lembrar que nós temos uma aliança, um pacto, de amar e cuidar um do outro. Lembrar é muito importante. Eu estava pensando sobre essa mensagem hoje e me veio à memória o que escreveu Edward Gibbon sobre a decadência e a queda do grande Império Romano. Ele ficou muito fascinado vendo as ruínas do Império Romano, quando esteve... Ele morreu em 1794, então ele é lá do século XVIII. E ele foi um dos maiores historiadores, historiografia, a respeito da história universal. Ele é reconhecido no mundo, os vários livros que escreveu. E um desses livros que ele escreveu, eu li a primeira vez, foi no Jornal Batista, em 1987. Foi publicado um resuminho lá no Jornal Batista sobre o que ele escreveu a respeito desse livro chamado A Decadência e a Queda do Império Romano, apontando 6 razões, 6 causas, porque o grande, fabuloso Império Romano desapareceu. Primeiro, aumento de divórcios. Quando um país começa a ter muito divórcio, ele está em ruína, ele está em fase de desaparecer, porque é a família que está sendo destruída. A família é a célula máter, diz a sociologia, célula máter da sociedade. Segundo fator foi a decadência da vida familiar. Decadência da vida familiar. Terceiro, impostos excessivos. Quarto, grande sede de prazeres. Você sabia que agora tem uma coisa chamada aqui no Brasil também, agamia? Ouviu falar esse termo? Agamia? É homens e mulheres que não querem sexo, mas sem compromisso. Eles não querem ter filhos. São agâmicos. Está crescendo muito isso. E se a gente pensar nisso, a geração for assim, pode dizer, adeus humanidade, não vai ter filhos. Eles querem sexo, querem fazer muito sexo. Homem, mulher, mas não quer ter filhos, não quer ter casamento. Isso significa uma grande sede de prazeres. Isso aconteceu com o Império Romano, sem responsabilidade. E também o Império Romano tinha aumento de fabrico de armas e decadência da vida religiosa. 2 grandes coisas aqui de decadência. Aumento de divórcio e decadência da vida religiosa. O mesmo autor escreveu um outro livro chamado Os Cristãos e a Queda de Roma. Nele, Gibbon fala por que o cristianismo cresceu quando Roma estava em decadência. Ele fala que a grande expansão do cristianismo, saindo do Oriente, alcançando todo o Ocidente, se deu, em primeiro lugar, o fortalecimento da igreja cristã, porque tinha intolerância. Os primeiros crentes, os primeiros cristãos tinham intolerância aos deuses do antigo panteão romano. Quem assiste aqueles filmes épicos de Roma, aqueles deuses, os cristãos não toleravam esses deuses, eram falsos deuses, assim como César não era Deus. Eles estavam dispostos a morrer e não tolerar a idolatria,
os falsos deuses. Então, essa é a primeira coisa, a intolerância a respeito dos falsos deuses. Hoje nós temos um problema sério, somos proibidos de serem intolerantes com certas religiões que adoram falsos deuses. No Brasil nós temos isso. Mas estou falando da história aqui. Os romanos viram os cristãos morrendo, sendo martirizados, mas não negavam a sua fé no único Deus, o Deus vivo, o Senhor dos céus e da terra. Segunda coisa, os crentes tinham uma ferrenha esperança na vida após a morte. Por isso eles enfrentavam os leões no Coliseu, eles enfrentavam as fogueiras onde eram queimados, onde eram crucificados, como Pedro foi crucificado cabeça para baixo, porque eles tinham uma grande esperança, uma ferrenha esperança a respeito da vida eterna. A igreja cristã também era fortalecida enquanto o império estava em decadência, porque Deus estava operando muitos milagres, e aqueles milagres eram publicitados, as pessoas ficavam e ouviam que Deus estava fazendo coisas maravilhosas na vida dos crentes e daqueles que estavam sendo alcançados pela pregação do Evangelho. Mas uma coisa muito importante que havia entre os cristãos primitivos era a moralidade. A moralidade estrita dos primeiros crentes foi um dos fatores fundamentais para o crescimento e estabelecimento da igreja cristã, naqueles primeiros séculos. O Império Romano decaindo e a igreja cristã se fortalecendo. E também apontada a organização das igrejas. Paulo, onde foi, plantou igrejas locais, e aquelas igrejas eram bem organizadas, elas se tornavam congregações fortes e eram multiplicadoras, isso é apontado para o fortalecimento da igreja. Enquanto o Império Romano era uma Roma imperial fundamentada em falsos deuses, estava em decadência e estava desaparecendo. Assim, meus irmãos, é no casamento, e existem causas e consequências. Se nós fortalecermos o casamento, haverá consequências boas, crescimento, durabilidade e muita alegria, muitos bons frutos. Quando eu estava em Cuiabá, diretor do seminário, nós trouxemos dos Estados Unidos um doutor que trabalhava em aconselhamento de família, e ele era professor na época na Universidade de Tennessee. Ele trabalhava há 30 anos com aconselhamento de família. E sua formação em teologia, psicologia, era uma coisa muito vasta. Mas ele disse algumas coisas que eu anotei na época e eu nunca esqueci, eu tenho guardado até hoje. Ele disse para nós, lá em Cuiabá, no ambiente do seminário, nos Estados Unidos a taxa de divórcio é maior entre os evangélicos do que os não evangélicos, lá nos Estados Unidos. E como aqui no Brasil nós somos muito bons em copiar coisas que são de lá e aplicar aqui, é preciso tomar muito cuidado. Há muita influência negativa que vem lá de nossos irmãos evangélicos nos Estados Unidos. Ele disse: os princípios de Deus não devem ser desprezados. Bom, isso nós aprendemos sempre, estamos sempre relembrando. Mas quando ele fala isso dentro daquele contexto todo da aula, do ensino, do aconselhamento, ele está falando uma coisa muito séria. Olha, quem despreza os princípios de Deus vai sofrer as consequências. Quando ele falava, por exemplo, ele usou o exemplo do dízimo. O dízimo é um princípio. Você não negocia com Deus, é um princípio, você tem que observar ele, porque ele é um mandamento de Deus. Então, o princípio é aquela lei que rege a nossa vida, seja dízimo, seja fidelidade, seja o testemunho cristão, tudo que nós devemos ser neste mundo. E ele disse: os Estados Unidos não é um país cristão. O que a gente tem como ideia? Estados Unidos é o maior país cristão do mundo. Ele disse: ao longo dos seus 30 anos de aconselhamento, de pastor e de professor universitário, os Estados Unidos não é um país cristão. Por quê? Porque a maioria não seguia o quê? Os princípios, a lei, a palavra de Deus. Ele disse: a maioria vive sem observar os princípios cristãos. Ele disse: lá toda moeda tem escrito, o dólar, nós cremos em Deus. Mas ele fala: mas isso eles não vivem, eles não acreditam em Deus, eles não estão vivendo uma vida cristã autêntica. Falou muita coisa, Dr. Paul Barclay,
Nunca vou esquecer, em 2002, aqui em Cuiabá. Por isso eu falo, irmãos, aliança é amar e cuidar. Em primeiro lugar, porque a aliança é sagrada, e nós não podemos quebrar a aliança, nós não podemos estragar a aliança. Na tradição cristã, na igreja cristã, a aliança de casamento é um símbolo da aliança matrimonial, do amor e cuidado mútuo. A aliança, como pacto, é um fundamento dos nossos princípios. Princípios do amor, da fidelidade, do respeito, da união. O símbolo da aliança é muito rico, é multifacetado, tem muitos aspectos diferentes. Quero falar com os irmãos, embora rapidamente, sobre algumas dessas coisas que são simbólicas. A aliança simboliza, primeiramente, união e compromisso, firmado entre duas pessoas. É o elo entre o corpo e o espírito, ou a alma. É o elo corpóreo e sentimental. A aliança simboliza. A aliança também simboliza acordo e pacto. Aliança no latim significa aligate, aquilo que liga, aquilo que une. Uma relação, de união, é ela é uma ligação que não se pode separar. Assim como duas folhas coladas, já fez aquela experiência de colar duas folhas, depois tentar descolar, elas estão coladas, se você for descolar, deixa as beiradas sem cola para você ver, e puxa, o que acontece? Pode separar em pedaços, somente em pedaços, nunca mais conseguirá separar. A aliança é um acordo, um pacto. E aliança, em segundo lugar, aliança amar e cuidar, além de ser uma aliança sagrada, é uma aliança indissolúvel. Malaquias 2,15 está falando sobre isso na primeira parte do versículo. Malaquias 2,15, a primeira parte do versículo. Não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele queria uma descendência santa. Então depois Jesus chega, Mateus 19:6 registra, quando lhe perguntaram sobre a permissão de divórcio, ele disse, não é assim, não são mais dois, mas uma só carne, portanto o que Deus uniu, o homem não separe, é indissolúvel, custe o que custar, é para sempre, aconteça o que acontecer, é para sempre, venha o que vier, é para sempre, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza. Mas a maior parte dos divórcios acontece por causa de problemas financeiros ou infidelidade. Bom, infidelidade é outra coisa. Jesus falou que o divórcio pode acontecer a não ser por causa de infidelidade. Bem, Jesus está dizendo que o Criador no princípio os fez homem e mulher e os uniu, verso 4, ali em Mateus. Então a aliança é uma coisa indissolúvel. Aponta para a importância da fidelidade e da permanência do compromisso. A união do casal, simbolizada pela aliança física, simboliza a presença de Deus, que Deus uniu, que a promessa de amar e cuidar do cônjuge é uma coisa em verdade e fidelidade, um ao outro. A aliança é indissolúvel. Sendo indissolúvel, o símbolo disso é fidelidade. A aliança simboliza amor e fidelidade, a união do casal. Há muitas figurinhas interessantes que eu tenho guardado, mas eu perdi meu último HD, procurei tanto aquela figurinha, até iria mostrar aqui, não encontrei. Meu HD está arruinado, eu não sei se eu tenho em algum outro arquivo. E olha que eu sou uma pessoa cuidadosa, sempre fiz 2, 3 arquivos guardados em lugar diferente. É um casal, estava aborrecido um com o outro, vocês devem ter visto isso aí nas redes sociais, estão sentados no banco da praça, está chovendo, e aí, e aí o marido todo aborrecido, está fora do guarda-chuva, está chovendo tudo sobre ele, mas ele está cuidando da esposa, protegendo para não chover sobre ela. Esse amor, esse cuidado que acontece, que permanece mesmo quando um está aborrecido com o outro. Estão ali mostrando cuidado. A permanência da aliança não tem fim. A aliança de ouro nunca perde a sua validade.
O ouro é muito precioso, ele é durável, ele reflete valor, ele reflete muitas coisas bonitas no casamento. E, em terceiro lugar, então, a aliança amar e cuidar é uma aliança sagrada, em primeiro lugar, é uma aliança indissolúvel, em segundo lugar. Em terceiro lugar, a aliança matrimonial é um compromisso, quer dizer, um pacto de amor e cuidado mútuo, propriamente, como já falei algumas coisas. Malaquias 2, verso 15, a parte B. Agora a parte B. Cuidai de vós mesmos. Deus está falando para o casal. Deus está falando para o casamento. Deus está falando para a família. Cuidai de vós mesmos. Portanto, e que ninguém seja infiel para com a sua esposa desde a sua juventude. Cuidai de vós mesmos. Aliança é um sinal de amor e cuidado. Cuidai de vós mesmos, é Deus que está falando. Na tradição, então, desse símbolo, esse amor, esse respeito, esse cuidado, nos lembra que, como disse alguém uma vez, casamento pode ser feito no céu, é a cerimônia, feito na igreja, feito num lugar sagrado, com uma autoridade de Deus, o pastor, um sacerdote, e em todo mundo acontece assim, em todas as culturas é assim, tem um ambiente sagrado para realizar o casamento, então ele pode ser feito no céu, mas tem um mas a sua manutenção tem que ser feita na terra. O casamento pode ser feito no céu, compromisso, aliança, firmado ali o compromisso, mas tem manutenção, tem cuidado dia a dia, e um cuidando do outro. Uma pesquisa feita aqui no Brasil, divulgada em 2004, dizia naquela época que 75% dos casais eram felizes ou infelizes? Infelizes. Só 25% eram felizes no casamento. Quer dizer, em cada 10 casais, só 2 eram felizes. Ou são felizes. Eu acho que de lá para cá piorou. Não sei, eu não vi nenhuma pesquisa mais recente nesse sentido. Mas o que fazem os 25 nos casamentos felizes? Pensando no símbolo da aliança, que é rico, multifacetado, pensando no ouro, sabe, os que fazem o casamento ser feliz são aqueles que são maleáveis como o ouro. O ouro tem uma qualidade, tem muitas qualidades, uma delas importante é a maleabilidade. O ouro pode ser batido em folhas finas, e ele não rompe, ele se torna uma coisa finíssima, quando o ourives trabalha com ele com o martelo. Ele pode ser esticado, sem quebrar. Quando eu tinha um aluno que era ourives, ele me contou sobre o ouro, eu fiquei impressionado, eu não sabia da elasticidade, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre elasticidade. Então o ouro, ele é maleável, então as pessoas são felizes no casamento, elas são maleáveis, pode bater a massa, pode esticar, mas não vai romper, é maleável. As pessoas têm respeito mútuo, respeito à opinião do outro, respeito à vontade do outro, respeito à sua individualidade, e elas têm uma base sólida no relacionamento. Ela sabe que o dinheiro é importante, mas sabe que o dinheiro não mantém o casamento. E o alicerce do seu casamento está na sustentação da relação, no respeito mútuo, em toda a consideração. É uma conexão emocional que mantém o compromisso, e isso é o que eu vejo de ser maleável como ouro. Segunda coisa é que as pessoas são felizes no casamento, elas são resistentes como ouro. O ouro é resistente à corrosão, não oxida facilmente, muito dificilmente. Nós encontramos notícias de pessoas que descobriram tesouros enterrados, moedas de ouro, do tempo da colonização do Brasil, antes, lá no fundo do mar, e está lá o ouro, não se corroeu, ele está lá em condição de ser polido, e todos contemplarem a sua beleza, então ele é resistente. Então as pessoas que se casam são felizes, mantêm compromisso, aliança, são pessoas que são resistentes aos problemas que vêm tentar corroer o relacionamento. O amor não acaba.
Hebreus, 1 Coríntios 13 fala: o amor nunca acaba. Fala várias coisas sobre o amor, mas uma delas que ele fala é: o amor nunca acaba. Outra coisa é que elas são duras como ouro. Bom, embora o ouro é maleável, sabe, ele também tem dureza, né? A dureza aproximadamente tem lá, aqui, dureza de Vickers, tem dureza de MPa, quem estuda química sabe disso. O ouro também tem a sua dureza, embora seja maleável, ele aguenta muita pancada aqui, e dificilmente ele se amassa, porque ele tem o seu aspecto também de dureza. Então, o casamento, eu falo que é para os fortes, para os duros na queda, né? Resistem os embates, residem as dificuldades da vida, porque o casamento é realmente desafiador, viu, jovem, adolescente, junior, viu, Caleb, você que já está namorando, pensa em casar seriamente, olha, vai pensando bem. Casar requer força, paciência e amor para enfrentar os altos e baixos. Sabe que não tem só alto não, tem baixos também. E na vida a dois. É um sonho antes de casar, depois que casa, às vezes é pesadelo. Na vida a gente tem sonhos e temos também pesadelos. Pesadelos são, às vezes, descarga de nossas preocupações, mas nós temos que enfrentar as dificuldades numa vida a dois. Casar-se é ingressar numa caminhada, numa jornada, numa viagem compartilhada. Quem gosta de andar sozinho e não gosta de andar com o outro, não case, porque agora é caminhar junto. E é uma jornada agora a dois. E como diz o pastor Cláudio Duarte, não tem rota de fuga, não tem porta de saída, casou, é para sempre, né? E se não for assim, tem que fazer a oração do divorciado. Já viu a oração do divorciado? Se não viu, procura lá, que ela é muito engraçada e muito trágica também, depende de como é o fim, né? Se pelo sim ou pelo não. Então é um crescimento junto, onde dois se apoiam e vencem os desafios da vida. Então, por quê? Porque eles seguem regras, seguem os princípios para o casamento, são aquelas regras infalíveis que aperfeiçoam e abençoam a união, transformam o relacionamento, trazendo felicidade. Eu estava vendo um aplicativo no Instagram, eu gosto de ver o que as pessoas estão falando, pensando sobre casamento, e eu vi uma pergunta interessante que foi colocada lá naquele aplicativo, Relacionamento Saudável, que foi: um homem só vale a pena se ele faz 5 coisas. É engraçado ver o que vem depois nos comentários. As 5 coisas são: te respeita, esteja você longe ou perto, sabe te dar atenção e se preocupa com você, te compreende, seja na sua pior ou na sua melhor fase, é honesto, sincero, transparente, que pensa em você antes de agir e não faz aquilo que sabe que te magoaria, e sabe apreciar suas qualidades além do seu aspecto físico. E aí vem os comentários, alguém fala: não aceite menos que isso. Outro fala assim: isso vale para ambos, não só para o homem, vale para a mulher também. O outro vem assim: um homem não, qualquer pessoa em relacionamento. Aí outra pessoa vem e fala assim, uma mulher: mas esse príncipe é só um em 1 milhão. Aí outra fala lá: mas é bem difícil encontrar esse ser humano. Outra lá fala assim: mas ele existe? E kkkk, né? E outro fala assim: não existe. Para alguns estão em dúvida. Outro fala assim: não existe categoricamente uma pessoa assim. E sim, vários comentários, mas eu encontrei também alguns falando assim: sim, completamente sim, amo o meu marido. O marido dela era alguém que correspondia àquelas coisas. E outras pessoas também apontando, escrevendo o nome: olha, meu amor, coloca o nome dele lá, fala amo, porque estava vendo que o esposo era assim. Então, pessoas que estão felizes, estão cumprindo alguns princípios, algumas regras fundamentais para um casamento feliz, como ser elástico como ouro, né? Quem casa precisa lembrar que o ouro é elástico, a elasticidade do ouro. Ela aguenta até 4 kg por milímetro quadrado. É isso que o meu aluno estava tentando falar para mim, como ele esticava o ouro, e o ouro não rompia. Coisa maravilhosa. Eu acho uma das coisas que mais me impressiona no ouro é a elasticidade.
não é nem a beleza, estica, até virar um fino fio, eles falam aqui as precisões das medidas, tudo, e não se rompe. A aliança não se rompe, ela estica, mas não se rompe. E assim, a gente pode ver isso nos relacionamentos, nas crises, na busca de soluções, a habilidade de manejar as adversidades, as crises, e conseguir encontrar melhores soluções, e conseguir vitórias, e resultados benéficos, abençoados para todos. Esposa, se tem filhos, para a família abençoada. Então, os que são felizes no casamento são também, além de elásticos, densos como ouro. O ouro tem uma densidade de 19,32 gramas por centímetro cúbico. É uma densidade, e a densidade geralmente ela mede a quantidade de massa presente no volume. Eu penso que isso é o amor, a densidade do casamento, a densidade do amor, da fidelidade no relacionamento. E como disse também alguém, essa densidade sabe que só o amor sustenta o casamento. Religião não mantém, não sustenta o casamento. Atração não mantém o casamento. O dinheiro não mantém o casamento. Filhos não mantêm o casamento. Beleza não mantém casamento. O que mantém é amor, a densidade verdadeira entre o homem e a mulher. A fama não mantém, somente a vontade de ambos mantém o casamento, não só a vontade de um só não mantém o casamento. Tem que ser a vontade de dois. Então, muita coisa sobre densidade, carinho, falar de intimidade, não falar nada do casal para outros, abraçar e beijar. Eu vou falar outro dia mais um pouco sobre abraçar e beijar, mas aquela coisa do beijo de 6 segundos. Eu falei aqui outro dia sobre o beijo de 6 segundos. Falei, lembra? Vocês estão praticando? Praticaram? Depois que eu comecei a praticar, melhorou mais ainda em casa, assim, a afinidade, a densidade, sabe? O beijo de 6 segundos, ou o abraço de 20 segundos, eu falei do abraço de 20 segundos também, então você abraçar a criança, o filho, 20 segundos, a criança não vai querer ficar 20 segundos abraçada, então você fala, olha, vem cá, me dá um abraço de 20 segundos, o filho, vem cá, me dá um abraço de 20 segundos, a filha, aí esse abraço começa a contar, 2001, 2001 por quê? Um segundo, para você contar um segundo tem que ser 2001, se fizer 1, 2, 3, 4, 5, você não dá segundo, né? 2001, 2002, 2003, eu aprendi isso no exército, né? Contar segundo, você contava 2001, aí, ao espaço de falar entre 2001, 2002, né? Pimentel, então tem um espaço certo do tempo, então até dá um 20 segundos, irmãos, vocês pensam que isso é importante no dia a dia, a densidade vai ser medida, e estar sempre juntos, às noites, fazer pequenas coisas um com o outro, reservar tempo suficiente para conversar, pedir desculpas quando fizer alguma coisa errada, quando tiver até uma suposição errada, né? E várias coisas, mas acima de tudo lembrar que não importa o tamanho das suas lutas, Deus é maior que tudo. Nunca perca a fé, sempre ore em casa, um com o outro, orem juntos, lembrem que o Senhor está presente, a aliança representa a presença, a bênção de Deus no casamento também. Mas uma coisa sobre o ouro é que ele é condutivo de eletricidade, condutividade elétrica. Então, o casamento também tem que ter condutividade. Eu lembro o dia que eu fui operar aqui, tirar uma mancha aqui para ver se era câncer, esqueci de tirar a aliança, mas levei um chacoalhão do bisturi elétrico, na hora, assim, a Beth falou assim, o que foi, está com a aliança aí? Eu falei, estou. É condutividade elétrica, precisa ligar o nosso coração, a emoção, o sentimento, precisa nos conduzir nessa aliança até o fim, até que a morte nos separe. Se alguém fez uma historinha engraçada lá, esses TikTok, esses filmezinhos rápidos, né? Fala assim, olha, fulano, quando a gente estiver lá no céu, o marido fala, opa, como? Não, lembra que no dia do casamento, nós assinamos um documento lá, vocês viram isso aí? Nós assinamos, que isso bem? No dia do casamento, nós assinamos, até que a morte nos separe. Depois que morreu, acabou. Aí ela fala, que isso? Como acabou?
Se eu chegar, ela fala outras coisas lá, mas só para encerrar aqui. Como assim? Se eu chegar lá no céu, te ver com outro, você vai ver. Eu falo, não, para, que isso? Não vamos brigar, não faz isso, não vamos descer por aí. Você vai descer por inferno. Nós dois vamos descer. Mas no céu não tem casamento. Diz Jesus, nós seremos como anjos. Não se casa e nem se dá em casamento. Não vamos conhecer as pessoas lá. Creio perfeitamente, eu vou conhecer o Adolfo, dar um grande abraço nele, falar, puxa, você cuidou bem dela, hein? Rapaz, sabe, eu tinha uma inveja de você lá no mundo, sabe? Eu sabia como você foi. Eu creio que nós vamos conversar, nós vamos rir, nós vamos lembrar. A Bíblia fala que Jesus estava lá no Monte de Transfiguração e apareceu com Jesus 2 personagens do Velho Testamento. Quem eram? Moisés e Elias. E quem falou isso? Pedro, Tiago e João, que estavam lá. Nós vimos Moisés, nós vimos Elias. Então nós nos conhecemos na eternidade. Nós sabemos quem somos, de onde viemos. Tudo, é claro, purificado pelo sangue de Jesus. As memórias ruins serão purificadas, né? As coisas negativas da vida terão passado. Diz a Bíblia que lá Deus vai enxugar nossos olhos toda lágrima, só haverá motivo de alegria, de prazer, de felicidade, mas seremos como os anjos, ninguém vai casar mais. Então casamento aqui até que a morte separe. Depois que morreu não pode amar o defunto, como disse o Cláudio Duarte uma vez, né? Minha religião não permite amar o defunto. Ele falou assim, numa palestra, né? A Vilma que mostrou isso uma vez. Antes de morrer, ela sabia que estava indo encontrar com o Senhor, e ela mostrou aquela frase, o Cláudio Duarte dizendo, olha, eu já disse para minha mulher, quando ela casar, quando ela morrer, eu vou casar de novo. Por quê? Porque a minha religião não permite amar defunto. Até a morte, né? A hora que morreu, sepultou, vida que segue, Abraão casou de novo, teve filhos ainda com a segunda esposa, Quetura, e assim por diante. Mas enquanto estiver casado, a aliança é o quê? Amar e cuidar um do outro. Com amor, com fidelidade, com paciência. Diz que amor se escreve com P. Paciência, paixão, perdão, persistência e permanência, né? Vamos até o fim. Que Deus nos abençoe, porque a aliança, amar e cuidar, é uma aliança sagrada, é uma aliança indissolúvel, é uma aliança matrimonial de amor, cuidado mútuo. Isso é um compromisso que sustenta as pessoas num casamento feliz, serem maleáveis como ouro, resistentes como ouro, duros como ouro, elásticos como ouro, densos como ouro, condutivos como ouro, porque o amor, além de ser um sentimento, é uma decisão, é um pacto de amor e fidelidade. Amém. E nós precisamos ouvir isso todo dia. Quando estiver esquecendo, vai lá no YouTube, essa mensagem vai ficar gravada lá. É como Martinho Lutero diz, nós temos que ouvir o Evangelho todos os dias, porque todos os dias o esquecemos. Lembre de todo o compromisso e cuidado. Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua família, para vivermos assim, felizes para sempre, até que a morte nos separe. Amém. Amém.